A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresento o cafezinho, e hoje nós estamos no nosso último áudio do tema Espelho da Verdade, parte 2, né? E amanhã já começa a parte 3. Hoje é o último áudio da parte 2, né? Passou muito rápido, vocês não acham? Bom, já falei 7 versículos interessantíssimos do Espelho da Verdade. Ontem a gente olhando no espelho, descobrimos aqui 2 falhas, né? Que a gente pode ser destruído por rejeitar e esquecer-se da palavra do Senhor, né? Então, a gente não vai fazer isso, né? A gente já enxergou aí que tem que arrumar. Sabe quando você vai, eu tenho que ir no mercado. Aí você olha no espelho assim e tem aquela sujeirinha no olho, no rosto, aí você fala, não, tem que lavar o rosto primeiro, né? Então, o Espelho da Verdade é para mostrar o que devemos arrumar. Compreendeu? Vamos lá? Hoje é o nosso 7º e último áudio, né? Daqui do nosso estudo Espelho da Verdade. E eu já quero que você abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Vamos lá? Atos dos Apóstolos, que respeitosamente os pregadores costumam dizer que pode até ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque realmente fala muito dele. Você quer ver muita ação do Espírito Santo? Atos dos Apóstolos, né? Primeiro que você vai se apaixonar, tá? Quer um livro para você ler? Atos dos Apóstolos. Não, primeiro é João, você lê ele todo, depois Atos dos Apóstolos. A gente estudou João aí, mas você pode começar por ele e já entrar em Atos, né? Procura aí no capítulo 3 e no seu versículo 19... Olha o que está escrito aqui no capítulo 3 e no seu versículo 19, né? A minha Bíblia é cheia de marcação, meus irmãos. Eu prego, dou palestra, então tem que estar sempre ali. Faço estudo, tem que tirar de uma coisa, tem que procurar outra, eu sempre acho mais fácil assim. Bom, o texto vai dizer o seguinte, ó. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Grifar, vamos lá. Pastor Alex pede sempre para grifar, né? Arrependei-vos e convertei-vos. Porque uma coisa é diferente da outra. Algumas pessoas se arrependem de ter feito mal, mas não se converte. Converter é mudar de posição. Eu me arrependia quando eu enganava meu pai para ir brincar na rua. Meu pai falava assim, olha, eu vou trabalhar e vou deixar vocês aí. Sua mãe foi trabalhar e eu vou trabalhar. Então vocês não saem para a rua. Posso confiar em vocês? Pode, pai, claro. Então, quando meu pai saía, eu também saía. E aí jogava bola, brincava, me divertia. Eu sabia que meu pai chegava às 6 horas da tarde. Então, quando era 5 e pouco, corria para dentro de casa e eu já falava com meu irmão, vamos a 1000 arrumar a casa. E já começava a arrumar a casa 1000, pronto, terminava de arrumar a casa, a gente se trocava, meu pai chegava. Aí meu pai falava, bom, o vizinho falou que vocês acabou de entrar, que veio aqui várias vezes chamar e vocês não estavam. Aí meu pai tirava a cinta e nos apanhava. E eu me arrependia. Mas no outro dia, eu ia de novo. Eu não me convertia. Deu para entender? A mesma coisa é o que Deus está dizendo nesse versículo. Porque quando uma pessoa tiver o arrependimento e a conversão, ela vai parar de fazer as coisas erradas. E os pecados que ela tinha vão ser apagados. Então, vamos dar um nome para essas 2 palavras? É como se eu vou fazer uma pergunta para você me responder lá no Instagram e no Telegram. Juntando as 2 palavras, elas vão se tornar uma borracha para apagar o quê? O texto vai responder que apaga os pecados. Quando eu me arrependo e me converto, Deus apaga meus pecados. Então a borracha de Deus é o meu arrependimento e a minha conversão. Vou perguntar de novo. Quais são as 2 palavras que faz Deus apagar os nossos pecados? Quais são as 2 palavras que faz Deus apagar os nossos pecados? O texto está dizendo que é arrepender e se converter. Vai lá, me dá a resposta lá. Pois bem,
Quando a gente entende isso, quando a gente compreende isso, a gente não tem mais culpas. Porque se houver arrependimento e conversão, os pecados são apagados. E aí virá o tempo de refrigério, é um tempo de descanso, um tempo de paz, que não virá aquelas bombas, aquelas lutas que nós passávamos. Eu conheço pessoas, meus irmãos, que amanhece o dia com problema, passa o dia com problema, vai dormir com problema. No outro dia, amanhece o dia com problema, passa o tempo com problema e vai dormir com o problema. Nunca para. Ele cura, ele busca cura de uma pessoa, a pessoa vai no médico, cura, depois já começa a ficar outra pessoa doente. Quando as duas estão boas, não tem dinheiro para comprar o gás. Quando compra o gás, não tem dinheiro para comprar a comida. E quando querem comprar comida, não tem dinheiro porque foi mandado embora. E quando procuram emprego, eles são cheios de esperança, porque o patrão fala, pode vir, gostei de você, você vai ser contratado. Quando chega lá, a pessoa fala, olha, infelizmente, a vaga já foi preenchida, tá bom, desculpa. É muito desânimo, muita tristeza, sabe? Mas eles não querem se converter, não querem se arrepender. Então os seus pecados não são apagados, então não tem tempo de refrigério. Eu estou esmiuçando o versículo para você. O Senhor está dizendo que para você ter um tempo, grifa aí, grifa, para você ter um tempo de refrigério, você precisa que os seus pecados sejam apagados. Deu para entender? Os seus pecados, para serem apagados, Deus tem que enxergar em você o verdadeiro arrependimento. Não é um remorso, é um verdadeiro arrependimento. E uma verdadeira conversão. Porque você pode enganar a mim, mas a Deus você não engana. Então, se a pessoa verdadeiramente se arrepender e verdadeiramente se converter, o Senhor apaga seus pecados. E aí, aquela onda de brigas e de lutas e de confusões que acontecia na casa da pessoa ou na vida da pessoa, desaparece. Então vai chegar o tempo de refrigério. Que maravilha! Você devia dar glória a Deus aí. E se você tem alguma coisa que você não consegue se arrepender, e se você tem alguma coisa que você até se arrepende, mas não consegue se converter, você não pode continuar assim. E aí você precisa de um reforço. Você tem que pedir ajuda para o Espírito Santo. É Ele que tem o poder de te convencer. É Ele que vai trabalhar no seu interior. Então, se você for orar, dobre o joelho e fala, Senhor Jesus, envia o Espírito Santo na minha vida, para que Ele me convença e Ele me ajude a se libertar do cigarro, da bebida, da mentira, da falsidade, para que Ele me ajude a mudar meu coração com a ira, com o ódio que eu cultivo, para que eu possa ter um espírito novo, para que eu possa me arrepender e me converter, e assim o Senhor apagar os meus pecados e chegar na minha vida um tempo de refrigério. Eu preciso de alegria e de paz, mas eles não vêm, porque os pecados não foram apagados, eles estão segurando a porta. Por isso, eu não consigo enxergar, eu não me arrependo e não me converto. Que versículo forte! Que versículo gostoso! Dá para você pregar numa igreja 1 hora só nesse versículo aqui, ó. Como base, você viaja a Bíblia toda se você quiser. Porque ontem nós falamos de um povo que foi destruído por falta de conhecimento. Então aquele povo nunca se arrependia, ou talvez quando se arrependia, nunca se convertia. E por isso que o pecado ganhava território com eles. É por essas e outras que temos que aprender a fazer o que é certo. O Espírito Santo está nos mostrando hoje o quê? Que a gente tem que ter 2 ações. Analise seu arrependimento. Você se arrependeu de verdade? Porque às vezes uma mulher perdoa o marido ou o marido perdoa a mulher. Mas na primeira briga joga na cara. Não perdoou. E o outro não se arrependeu. Eu me arrependo de ter falado aquela palavra para você. E aí eu me converto. Que eu nunca mais vou falar aquela palavra para você. Mas na primeira briga, você é isso. Pronto. A minha conversão era mentira. E eu não tinha me arrependido totalmente. Então, os meus pecados vão estar à vista de Deus.
Eles estando à vista de Deus, não chega tempo de refrigério. Deu para compreender essa palavra? Eu creio que sim. Que o Espírito Santo fale mais ao seu coração. Hoje nós finalizamos a segunda parte desse estudo maravilhoso que já está deixando saudades, né? Olha aí, deixa eu ver se eu tenho um aniversariante aqui. Eu acredito que eu não tenho, meus irmãos, mas eu vou ver, né? Para não passar batido aqui. Olha, eu tenho bastante coisa aqui para falar e às vezes não dá tempo, né? Anota a lição de casa. João 10:10. João 10:10. Agora eu tenho que falar da campanha, tá? Presta atenção, presta atenção. Ó, parou. Ó o barulho. Parou. Presta atenção. A nossa campanha está baseada em 11 de Hebreus, capítulo 11, verso 6. Serão 7 dias, tá? O tema é agradando a Deus, né? Então, o que vai acontecer? Você vai ver o horário do seu almoço. Se o seu almoço cair lá para as 3 horas, você vai fazer nas 3 horas. Se cair para 5 horas, você vai fazer nas 5 horas. Mas é no horário do seu descanso, do seu almoço. Você tem 1 hora de almoço. Então você vai doar a Deus, você vai devolver a Deus 15 minutos de leitura bíblica. Aí você pode começar em Atos. Pode pegar o livro de Atos e ler 15 minutos ali. Terminou? Beleza. O que nós temos que fazer nessa campanha? 15 minutos de leitura bíblica. Um jejum por dia, em qualquer horário que você puder, tá? Naquele momento você vai jejuar. Jejum tem que ter começo, meio e fim. Por exemplo, faz uma pequena oração. Senhor, nesse exato momento eu dou início ao meu jejum. 1 hora da tarde. É um exemplo, tá? 1 hora da tarde. Tá. 1h30. Senhor, muito obrigado por ter me dado força até aqui. Me ajuda a continuar e fechar o meu jejum. 2 horas. Senhor, entrego nas suas mãos o meu jejum e muito obrigado. Pronto. Toma um copo d'água e procuro algo para comer. Beleza? Tá bom? 15 minutos de leitura bíblica no horário do seu almoço. 1 hora de jejum, tá? Pastor, eu posso fazer 2, 3? Na campanha é 1. Se quiser fazer mais que isso, fica por sua conta e risco, tá? E 3 orações por dia. Uma quando você acorda. Já levantou? Não tenta acordar atrasado, senão vai dar pepino. Acordou? Dobra o joelho e ora, tá? E o que eu tenho que falar na oração? Ora o Pai Nosso e agradece a Deus. Ora o Salmo 91 e agradece a Deus, a oração que você quiser. Mas agradece, não pede nada. Ouviu? A campanha tem que ser séria. Pediu aquela oração, está quebrada, faz outra. Senhor, obrigado. Obrigado pela casa própria que o Senhor vai me dar. Obrigado pelo marido que eu ainda não consegui. Obrigado pela situação financeira que eu quero que muda, Pai. Agradece, somente agradece. Bom, são 3 orações, de manhã, de tarde e de noite. E não pedir nada. Vai começar dia 1 de novembro até o dia 7 do 11. Muitos, meus irmãos, vão parar no meio do caminho, outros vão quebrar, outros vão, sabe, vai ter. Sempre tem, mas a gente vai lutar para não quebrar. Ok? Eu conto com você. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.